Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração. Meu Deus amado, eu te glorifico que o Senhor tem nos amado, Pai, e tem nos dado vida e abundância, Pai. Quero pedir, Senhor, tua bênção sobre este culto, sobre este louvor, sobre a tua palavra agora, Pai. E que o Senhor possa nos trazer, Pai, a tua alegria, a tua paz e a certeza, Pai, de estarmos no teu caminho, Senhor amado. Que o Senhor possa nos dar, Pai, os teus planos, ó Pai, para as nossas vidas, para que possamos seguir os teus passos, para que possamos seguir, Pai, a tua caminhada, Pai, com a certeza e a alegria, Pai, de estarmos fazendo a tua vontade, Pai. Quero pedir, Senhor, que o Senhor nos capacite, Pai, que o Senhor nos prepare, Senhor, para o que vai acontecer. Não deixa, Pai, que nós chegamos lá na frente, Pai, e falar, puxa vida, Deus, eu podia ter aprendido mais, podia ter estudado mais, mas hoje, Senhor amado, nos ensina, Pai, o que precisamos aprender, Pai. Nos ensina, Senhor, a estar na tua presença. Nos ensina, Senhor, a ouvir a tua voz. Nos ensina, Pai, a termos intimidade contigo, a estarmos, Pai, pronto para enfrentar o mundo, Senhor. Não importa o que aconteça, Pai, estarmos sempre firmes em ti, Pai. Quero pedir, Pai, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós e sobre nossas famílias também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus de novo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Seite. Levanta uma oração para a gente, por favor. Sim, Pai querido. Te louvamos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor, Pai, tem nos dado, Pai, a tua palavra. Tem nos sustentado, Pai, diante de ti, Pai. Diante do mundo, Senhor,
O Senhor tem nos honrado, Pai. E a cada dia, Pai, tem nos erguido, Pai. Amém. O mundo não consegue entender. Consegue entender o motivo que nos faz viver, olhando sempre para frente, ter algo mais, ser tão diferente dos homens e de suas más ações. Grande fonte de decepções, onde não há vida para se enxergar, mas o motivo que nos faz cantar vida. Nós temos vida com Jesus, vida. Ele nos trouxe lá da cruz, vida. Nós temos vida com Jesus, Ele nos trouxe lá na cruz. O mundo não consegue entender o motivo que nos faz viver, olhando sempre para frente, ter algo mais, ser tão diferente dos homens e de suas más ações. Grande fonte de decepções, onde não há vida para se enxergar, mas um motivo que nos faz cantar vida. Nós temos vida com Jesus, vida. Ele nos trouxe lá na cruz, vida. Nós temos vida com Jesus, vida. Ele nos trouxe lá na cruz. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre
Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Sérgio, levanta uma oração para a gente, por favor. Sim, Pai querido. Magnificamos o teu nome, Senhor Deus, porque tu és incomparável em tudo o que o Senhor quer. Sim, Pai querido. Abençoa, Pai, os dízimos, as ofertas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, trazer sobre cada vida aqui presente as tuas bênçãos, Pai, financeiras. Sustenta-nos, ó Pai querido, com o teu poder, com a tua destra, Pai. E que o Senhor possa abençoar, Pai, o pão de cada dia, de cada um de nós e nossas famílias, Senhor. Abre, Senhor, portas de emprego aos que estão precisando, Pai. Senhor querido, que abençoe os nossos empregos, ó Pai, nossos trabalhos, ó Pai. Abre as portas, ó Pai, de trabalho, Pai. E que o Senhor possa, Pai, multiplicar a ira dos seus filhos, ó Pai. Que você possa multiplicar, Pai, as fontes, ó Pai. Pai querido, e que isto tudo seja abençoador para a tua obra, Pai. Que tudo isso possa, Pai, alcançar vidas para ti, Pai. Alcançar, Pai, novos horizontes, Pai, novos locais, Pai. Novas vidas, ó Pai, que precisam te conhecer. Sim, Pai querido. Que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, aos que vão usar o dinheiro. Que o Senhor possa dar, Pai, os teus planos, Pai. Nos revela, Pai, a tua vontade, Pai. Sim, Pai querido. Amém, Senhor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui,
operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti, e eu perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este
Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Senhor querido, nosso respirar, ó Pai, é fazer a Tua vontade, Pai. Nosso viver, ó Pai, viver contigo, Pai, e para o Senhor, Pai. Que o Senhor possa se agradar de nossas vidas, ó Pai, mesmo que imperfeitas, ó Pai. Aceita o nosso louvor, ó Pai querido. Aceita, Pai, nossa gratidão a Ti, Pai. Não temos nada a Te oferecer, Pai, senão nós mesmos, Pai, são nossas vidas, Pai, que ainda assim é imperfeita, Pai. Pai querido, isso não reflete, Pai, a Tua glória, não reflete, Senhor, a Tua santidade. Mas assim mesmo, Pai querido, nós queremos nos entregar a Ti, Pai, por todas as nossas vidas, Senhor querido. E não importa, Pai, o que aconteça, Pai. Sabemos, ó Pai, que a Tua graça, Pai, nos basta, Pai. Sabemos, Senhor, que a Tua vontade, Pai, prevalece sobre todas as coisas. Assim, Pai querido, Te glorificamos, ó Pai, Te exaltamos. E Te louvamos pelas Tuas maravilhas em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor querido. Pastor? De Números, capítulo 13. Minsuki, Ju Samba. Minsuki 13番13章17節から33節17節から33節まで。Eu acho maravilhoso como a palavra de Deus, ela nós sempre, quando crescemos conhecendo a palavra de Deus, achamos que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, né? Nós vemos o Deus do Antigo Testamento como um Deus de poder, um Deus bravo, um Deus severo, e nós vemos um Deus, no Novo Testamento, um Deus de graça, um Deus de salvação, um Deus que está pronto a perdoar, Nós vemos algumas coisas diferentes. Mas é interessante como aquilo que está escrito no Antigo Testamento, ela está associado com o Novo Testamento. As histórias bíblicas, que aconteceram no Antigo Testamento, o Novo Testamento faz menção, comenta a respeito dela como se fizesse parte da nossa história. Então, as coisas que aconteceram, que foram escritos para nós hoje, nós temos um Novo Testamento, nós temos então
a Bíblia é completa, que naquele tempo eles não tinham essa Bíblia, né? Então hoje, né, eu estava assistindo a classe, participando da classe dos jovens, né? Eu achei interessante a maneira como nós começamos a perceber, né, as histórias da palavra de Deus falando para nós de coisas que aconteceram no passado, e que refletem para nós nos dias de hoje como uma história, como um testemunho como das coisas que já aconteceram. Então, a palavra de Deus fala assim: não vão errar de novo, porque vocês têm tão grande nuvem de testemunhas, né? Assim, vocês têm tanta testemunha, tantas coisas, a Bíblia vocês têm completo. Vocês não, naquela época eles não tinham, nem na época que está estudando o Novo Testamento, no livro de Atos, né? Não tinha a Bíblia completa, não tinha essa revelação completa, e hoje nós temos toda essa revelação. Então hoje eu quero fazer essa comparação do final da história de Êxodo, que é esse livro de Números, com o livro de Hebreus, capítulo 3, depois, tá? Eu vou ler primeiro, fazer a leitura de Números, capítulo 13, versículo 17 a 33, para nós darmos o início dessa história. Depois eu vou puxar lá para Hebreus, capítulo 3, para mostrar para vocês, está contando a mesma história, amém? Vamos lá então, capítulo 13, versículo 17 ao 33, ele diz assim: quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra e o seu povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, traga alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sisai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construído 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram:
A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. 日本語で読んでください。民数記の13章の26節から33節まで。26節から33節まで。Essa história do povo de Israel no deserto, é interessante que essa história está acontecendo hoje, com você e comigo. Sabia disso? Essa mesma história está sendo contada. Tá? Existe um paralelo entre o que aconteceu com o povo de Israel no deserto e com a igreja de Cristo. É isso que fala, a própria palavra de Deus fala isso. Tá? Então, agora podemos abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebrew Bito Ei no Tegami, no Sancho. Hebrew Bito Ei no Tegami, Sancho. Na verdade é o capítulo 3 e o capítulo 4, mas nós vamos fazer a leitura somente do capítulo 3. Hebreus capítulo 3 vai fazer uma comparação da história do povo de Israel com a igreja. E ele diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem muito mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que
haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aqui é um paralelo do que aconteceu lá no Êxodo, lá quando eles saíram, eles eram escravos do Egito. O povo de Israel era escravo do Egito durante 400 anos, e Deus libertou eles do Egito e trouxe eles para o caminho da libertação. Durante 40 anos eles andaram pelo deserto, a terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Então é interessante que Deus, Ele fez tudo isso por esse povo, e é interessante que nessa caminhada nós vemos muitas coisas acontecendo, como acontece nos dias de hoje, esse cuidado de Deus. Então durante 40 anos eles não tinham como plantar, eles não tinham como colher e plantar, não dava tempo para fazer isso. Então Deus providenciava o pão, o maná. Então o maná vinha do céu, no orvalho, e todo dia de manhã eles colhiam. Eles faziam bolos, podiam fazer plantas, ou podiam comer da maneira como vinha mesmo, e tinham gosto de mel. Todo dia Deus dando o pão. Aquela oração que nós aprendemos, a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Então Deus providenciava o pão, a necessidade que eles tinham. E quando eles tinham fome eles queriam carne, Deus então todo final da tarde mandava as codornizes, para eles se alimentarem de carne. Quando tinha falta de água, Deus mandava água para eles. Ele cuidava. E assim eles andaram durante 40 anos no deserto, e olha só, uma nuvem cobria eles durante o dia, fazia sombra, não é que nem hoje, 30 e quantos graus está fazendo aqui em Campinas, durante o dia? Já chegou lá 36 em São Paulo, aqui deve ter chegado mais, porque eu ouvi dizer que Campinas é mais quente. Então andando ali pelo deserto não fazia aquele sol, Deus providenciava uma nuvem, ela a presença de Deus ali, aquela nuvem ia de dia com eles, fazia sombra para eles andarem. Olha só, e à noite então, para não ficar escuro o acampamento, essa nuvem se tornava como uma coluna de fogo, iluminando o acampamento para eles. Presença de Deus no meio do povo. Então essa nuvem andava, eles andavam, eles caminhavam. Se a nuvem parava, eles paravam e montavam o acampamento. E era assim, Deus dirigindo o seu povo, todo dia, mandando alimento e cuidando deles. E por 40 anos, as suas sandálias não se desgastaram durante 40 anos.
E as roupas também não se desgastaram. 40 anos andando. 40 anos, já tem um chinelo havaiana. Quanto tempo você já usou esse chinelinho havaiana seu, né? Então, eu me gabo, falei assim, ó, quando eu compro um sapato, uns 3 anos dura o sapato para mim. 3 anos usando assim, dura o sapato, né? Mas 40 anos, gente, 40 anos é demais. Deus cuidando do povo. Por quê? Porque eles não tinham os recursos. Eles não tinham esses recursos, né? De fiação, de plantar. Eles não tinham essas coisas. Não tinham como parar de confeccionar as coisas. E Deus providenciava, Deus cuidava deles. Falei assim, puxa, se fosse assim para nós, seria tão bom, né? Tudo que eu quero, Deus me daria assim. Então, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, no dia seguinte da multiplicação, o povo foi atrás de Jesus, Senhor, queremos saber o segredo, como é que é o segredo de eu botar a mão aqui, fazer uma oração e multiplicar o pão aqui, né? E eles queriam saber um jeito mais fácil de viver, mas Jesus estava mostrando outras coisas que eram importantes. Então Deus cuidava daquele povo durante 40 anos, cuidou daquele povo. Mas quando eles entraram na terra prometida, acabou o maná, acabou a roupa, acabou a sandália. Tiveram que, ali falou assim, terra que mana leite e mel. Essa história, eu sempre gostei de ouvir essa história, de recontar essa história, que é muito gostoso essa história. Mas interessante, depois eu vou contar o que aconteceu lá no tabernáculo no deserto. Eu vou contar um dia só para vou contar para vocês como é que era o cuidado de Deus através do tabernáculo, a presença de Deus no meio de nós, uma maneira especial no tabernáculo, né? Então, interessante que a nossa história também sabia disso, que é comparado com o povo de Israel, porque eles eram escravos do Egito. Eles eram escravos do Egito e foram colocados no caminho da libertação. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado e fomos colocados no caminho da libertação, no caminho da salvação. Nós somos peregrinos aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que você é forasteiro nessa terra aqui, porque o seu reino não é deste mundo, porque eles esperavam uma Canaã, uma terra de Canaã, é lá que Deus queria levar, é lá que eles queriam que eles vencessem essa caminhada pelo deserto e chegassem em Canaã, aonde ali Deus estaria cuidando de maior forma, né? Deus estaria cuidando deles, e nós também estamos caminhando, somos peregrinos, somos forasteiros, não somos cidadãos aqui que pertencem a esse mundo, somos e principalmente cidadãos do reino de Deus, da Canaã celestial, e lá onde Deus espera você, espera a mim. A mesma história está sendo contada, só que você, por enquanto, você é forasteiro aqui. Você está de caminhada, você está a caminho. Da onde? Da Canaã celestial. Deus providenciou e espera você lá. Enquanto isso, Deus está cuidando de você. Mas pastor, quando tem aquelas histórias que tem, né? Fala assim, que uma pessoa morreu numa inundação. Nós estamos falando agora de inundação, né? Outros lugares está acontecendo inundações muito violentas, né? E diz que ele estava lá, pedindo a Deus, Senhor me salva aqui, né? E ele estava lá, e aí veio um helicóptero assim, desceu assim, falou assim, não, estou esperando Deus mandar a providência. Aí depois veio um barco dos bombeiros lá, chegou perto dele e falou assim, sobe, vamos sair dessa inundação. Não, eu estou esperando Deus mandar a resposta. Aí ele foi se encontrou com Deus no céu. Estou contando uma historinha, tá? Ele chegou no céu e falou assim, mas Senhor, eu confiei no Senhor, e o Senhor filho, quando você pediu meu socorro, eu mandei o helicóptero, eu mandei o barco para te buscar, e você não quis, foi eu que mandei. A saúde é a mesma coisa. Então Deus, hoje, nós temos as providências de Deus. Por exemplo, nós temos hospitais, nós temos médicos. Providência de Deus na sua vida.
providência de Deus. Mas quando você não tem, se você não tivesse essas coisas, se você, nós vemos que estão acontecendo, tem pessoas que realmente não têm esse tipo de recursos, e como Deus tem cuidado. Lá no deserto, eles não tinham nenhum tipo de recurso, não tinha esse recurso. Não tinha. Jesus curava toda sorte de enfermidades, porque naquela época a medicina, se você mexesse com a sua cabeça, se você fizesse uma cirurgia na sua cabeça, é certo que você ia morrer. Era só uma tentativa, mas é certo que você ia morrer. Então Jesus, ele curava toda sorte de enfermidades. Tudo. Porque naquela época não tinha. E Deus mostrava o seu poder através disso. Não que Deus não cure, não que Deus não esteja, Deus faz, ainda hoje Ele está operando, Ele opera, mas nós temos esse cuidado. A mesma história então está sendo contada. Você é peregrino, você é forasteiro nessa terra, você é forasteiro aqui, porque Deus te aguarda, está aguardando você na Canaã celestial. A eles foi prometida uma Canaã, uma terra de mais ou menos 300 quilômetros por 150, 300 quilômetros de comprimento por 150 de largura, 150 quilômetros é pequena. Esse era a Canaã, 300 quilômetros de comprimento por 150 de largura, 150 quilômetros. E a nós foi prometido o céu, prometido o Canaã celestial. Então, nós podemos comparar o povo de Israel, a caminhada do povo de Israel, com a nossa caminhada aqui que estamos fazendo. Para onde você está indo? Você sabe onde você quer, onde Deus quer que você chegue? Você sabe onde Deus está te esperando e já te providenciou todas as coisas para você chegar lá? Você sabe que nessa caminhada Deus está cuidando de você? Deus está usando a sua vida aqui como igreja. Então, você não pode perder essa perspectiva. Você não pode perder esse alvo. Muitas pessoas acabam desistindo no meio da caminhada. É por isso que foi escrito essa história. Porque aquele povo que saiu lá do Egito, nenhum deles entrou em Canaã. Nenhum deles entrou. Todos morreram durante 40 anos por causa da incredulidade, da falta de fé, de confiar nas promessas de Deus. Todos eles morreram, menos Josué e Caleb, que acreditaram nas promessas de Deus. Todos os que entraram eram os filhos que nasceram no deserto, mas os que saíram lá do Egito, por causa da incredulidade, que diz aqui no livro de Hebreus, eles não entraram na terra de Canaã. É triste ouvir isso, mas aqui a palavra de Deus fala: cuidado, irmãos, no Hebreus capítulo 3, versículo 12, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. É isso que eu e você temos que tomar cuidado. É isso que nós temos que olhar para a nossa vida, olhar para cada um de nós e vendo onde nós estamos nessa caminhada com Deus. Você caminha com Deus? Por quê? Era a nuvem que caminhava. Quando a nuvem caminhava, eles seguiam após a nuvem. Hoje é o Espírito Santo que dá a direção para você. Onde você deve caminhar, o que você deve responder, o que você deve fazer. Interessante. Deus está fazendo isso na sua vida. Mas, irmão, irmã, para onde você está caminhando? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Nós temos uma vocação, nós temos um chamado de Deus. Assim como o povo de Israel, fomos chamados do pecado para
a nação para a pátria celestial. Fomos chamados do pecado para ir para Canaã celestial. Fomos retirados do pecado, fomos colocados no caminho da salvação para chegar lá na pátria celestial, onde Deus está nos esperando. Foi oferecido por Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou lá e estou preparando lugar para vocês. Eu vou receber vocês lá. Céu. Eles foram chamados do Egito, onde eram escravos, para provar alguma coisa nova e melhor que Deus havia reservado. Nós saímos da escravidão do pecado para provar algo novo com Jesus Cristo. Experimentar alguma coisa melhor que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis e que amam Jesus. Está reservado esse lugar. Deus está te esperando, cada um de vocês. Algo melhor, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá doença, onde não haver pecado. Deus tem reservado um lugar maravilhoso para mim e para você. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar, e já preparei lugar para vocês. Amém? Irmão, irmã, como é que está a sua caminhada com Deus? Eu cantava na escola dominical, na igreja, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Acho que não sei se o pessoal canta ainda essa música. Das crianças falava que havia um trem que ia para o céu e que tem passagem para todos. Quem quiser ir, vamos junto, falava assim, Então, na escola dominical eu cantava, eu gostava, falei, poxa, como é que será o céu, Como é que é o céu, Ficava pensando quando era pequenininho, Ficava pensando, como é que é isso, Eu comecei a ler as histórias bíblicas, E falei assim, nossa, deve ser um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Diz que é um lugar de repouso. Diz que foi reservado para nós um local de repouso, onde você caminha por 40 anos, aquele povo caminhando, e chega no lugar de repouso, descanso. Você trabalha, você dedica a sua vida, na igreja, no seu trabalho secular, todo dia trabalhando, poxa, estou precisando de umas férias, estou precisando de um descanso, estou precisando de um repouso. Então é interessante que o céu vai ser esse lugar de repouso, de sossego. Israel teve um introdutor que levou eles até a terra, e foi Moisés. Nós temos um introdutor também, que vai levar-nos para o céu, para a Canaã celestial. Esse é Jesus Cristo. Então Moisés foi escolhido como aquele que vai introduzir o pessoal para Canaã, para a terra de Canaã. A nós foi dado quem? Jesus Cristo. Você está seguindo Jesus? Está caminhando com Ele? Está andando com Ele? Ele vai te levar para o céu. Se você se desviar dele, você vai para outro lugar. Então nós temos aqui algumas coisas para nós tomarmos o cuidado. Como nós podemos permanecer firmes? Como podemos permanecer firmes? Como é que eu posso realmente me manter firme para não desviar do caminho, para ir para Canaã celestial? Diz que esse mundo, ele jaz no maligno. Interessante que na tentação de Jesus, uma das tentações chegou e falou assim:
falou para Jesus: olha, se você ajoelhado aqui me adorar, Satanás falando para Jesus, eu te darei os reinos deste mundo. Eu te darei os reinos deste mundo. Se você ajoelhado me adorares. O mundo jaz no maligno. Porque na nossa história temos como Satanás acha que tem esse direito de dominar sobre o mundo. E a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Vocês lembram a história de Adão e Eva? O homem foi criado para governar a criação de Deus. Ele era o mordomo, ele era aquele que ia governar a criação de Deus. O nome que ele dava às plantas e animais seria o nome que... então, a pessoa que dá o nome é que tem direito, tem poder sobre aquela. Então, Deus deu essa autoridade ao homem. E quando Satanás enganou ao homem, ele tomou esse direito. Agora esse direito é meu, porque eu venci o homem. Então ele acha que tem direito de governar a terra. Nós estamos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Então, no versículo 6 de Hebreus capítulo 3, nos dá essa resposta. Como permanecer? Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Se guardarmos firme até o fim. Gente, não desista. Já estou cansado já. Já dei tudo já, né? Então eu falo que na igreja não tem, né? Não tem esse negócio de, não, vou passar o bastão. Não tem isso aí. Você passa o bastão só com... quem que te deu o bastão foi Jesus, foi Deus quem te deu o bastão. Enquanto você tiver fôlego, então continua nessa caminhada, nessa corrida da fé, nessa corrida da vida que Deus deu para você. Foi Deus quem colocou o bastão na sua mão. Então muita gente fala, eu vou desistir, não vou mais trabalhar na igreja, vou deixar de ser professor de escola dominical, vou deixar de pregar, né? Então muita gente tem mas a palavra de Deus, ele coloca, né? Se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Esse é o ser mais perigoso da Bíblia, sabia? É o ser mais perigoso. Somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. 1 Pedro fala lá, somos povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos casa, família de Deus. Nós somos família de Deus. Vamos ser introduzidos no lar celestial em Cristo Jesus. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia, a coragem e a exultação da esperança, o orgulho da esperança que nós temos em Cristo Jesus, até a porta da mansão celestial, até que Deus diga, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Poxa, que gostoso. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Poxa, vai ser gostoso você ouvir essa palavra. E essa palavra que Deus quer falar com você. Essa esperança que você tem em Cristo Jesus, de ser povo, de ser filho de Deus, de ser da família de Deus, você não pode se envergonhar dela. Você declarar que é filho de Deus, você declarar que você é um cristão, você testemunhar para as pessoas dessa esperança que você tem em Cristo Jesus, você não pode se envergonhar, ter vergonha disso. É isso que fala. Você tem que ter coragem. Então, quem é que teve coragem aqui? Josué e Caleb tiveram coragem. Sabe por que eles tiveram coragem? Não porque falam, não, nós cremos na promessa. Eu falo, esses dois aqui são os mais... Não. Sabe o que eles fizeram? Na prática, depois,
eles falaram que lá o povo ficou com medo, os 12 espias entraram lá e ficaram com medo, tá? Somente Josué e Caleb, não, nós vamos vencer, porque é promessa de Deus. E lá, quando eles, depois que eles entraram na terra prometida, Caleb foi morar na cidade onde havia os gigantes, onde moravam esses gigantes guerreiros. Ele foi justamente, escolheu essa cidade para ele morar. E Josué foi morar no meio da terra, onde o conflito vai ser armado. No meio da terra, ele foi morar. Ele fez questão, porque ele confiava que Deus ia dar vitória a ele, ao povo de Israel. Coragem. Ah, não, eu não. Isso aqui não é para mim, não. Eu vou lá. Lembra de Abraão e Ló? Os dois, o rebanho ficou muito grande, eles saíram juntos lá da terra e começaram a ter divergências, porque não tinha pasto para todos os animais, por rebanho que eles tinham. Então, Abraão chegou, Ló, escolhe onde que você quer ir. A gente não dá mais para a gente andar junto, que precisa, está dando muita briga entre os nossos pastores aqui. Então escolhe Ló. Ló, falei assim, Ló, olhou assim, brilhou, aquela campina verde, aquele lugar bonito, falou assim, eu vou para lá. Lá, então bom, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E assim Ló escolheu. Ló escolheu não conforme Deus queria. Ele não viu Deus. Ele viu o seu próprio coração. Ele foi cair na cidade de Sodoma e Gomorra, onde que ele teve que ser liberto pelo seu tio e pelos anjos do Senhor, que mandaram destruir essa cidade com fogo e enxofre. Olha só, gente. Como é que é isso? Como é que é isso, né? Então, Deus, Ele falou, ousadia, coragem, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de quem você é em Cristo Jesus, não se envergonhe de ser um filho, uma filha de Deus, não se envergonhe de ser do povo de Deus, não se envergonhe de ser um cristão. Esperança. A tua esperança, onde que está a tua esperança? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Deus está te esperando. Essa história tem que injetar em nós coragem, disposição. A palavra de Deus chegou para Josué, quando ele foi entrar na terra prometida, a primeira palavra que ele ouviu, coragem. Coragem, Josué. Tem bom ânimo, Josué. Coragem, Josué. A nós também. A luta aí fora é muito grande. O mundo jaz no maligno. As coisas que você vai enfrentar, a luta é desigual. A luta é muito... Mas Deus te colocou para você testemunhar e ter coragem. Coragem. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, Josué. Não se desvie. Eu vou te abençoar, filho. Você vai tomar posse dessa terra. Você vai tomar posse dessa terra. E foi o que ele fez. Coragem e ousadia na esperança que ele tinha da promessa de Deus, que ele sabia que ele ia cumprir na sua vida. Sim, também é nós. Nossa história está aí. Deus está escrevendo a tua história. Você está nessa caminhada. Não endureçam o coração de vocês. Não endureçam o coração de vocês. Tenham coragem. Veja o que Deus já fez na sua vida. Deus tem te reservado um lugar. Poxa, eu já trabalhei muito. Deus tem que estar preparando um lugar de descanso para você. Um lugar que Ele vai te receber. Um lugar onde Ele próprio vai te receber. Cuidado. Cuidado. Ele fala assim,
Não tenham um coração perverso, um coração mau e incrédulo. Não duvidem da promessa de Deus que foi feita para mim e para você. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós só temos que agradecer, ó Pai, por tantas maravilhas que o Senhor tem preparado. Nossos olhos não conseguem nem contemplar, nem imaginar a nossa mente o que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. E nós queremos também, somos forasteiros aqui neste mundo, estamos a caminho da Canaã celestial dos céus também. E queremos, ó Pai, tomar de novo essa ousadia, essa coragem, ó Pai, de proclamarmos, de testemunharmos que somos Teus filhos, ó, que somos salvos, ó Pai, e que temos a esperança de ir para os céus. E queremos, Pai, testemunhar isso para aquelas pessoas que ainda estão no maligno, Pai, ainda estão dominados pelo maligno também, e que precisam também, ó Pai, entrar nessa caminhada junto conosco, Senhor. Então, Pai, usa a nossa vida novamente, renova a nossa coragem, ó Pai, a esperança que temos em Cristo Jesus, Senhor, daquilo tudo que Jesus já tem feito, das maravilhas que Ele tem preparado, Pai, o cuidado que nós temos de cada dia, Pai, nós temos esse cuidado do Senhor para conosco também, Senhor, e agradecemos, ó Pai, só temos que agradecer por tudo isso, ó Pai, pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós temos perdido a coragem, Senhor, nós temos, ó Pai, envergonhado do Evangelho, Pai, envergonhado de quem nós somos, ó Pai, muitas vezes esquecemos a nossa identidade em Cristo Jesus, ó Pai, que somos povo, que somos família, Pai, que somos Teus filhos amados, ó Pai, Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa manhã também, renovar a nossa coragem e receber da palavra, essa palavra de ousadia, de coragem, para nós continuarmos crendo, nós tendo esperança, Pai, magnífica, Senhor, que o céu nos espera também, ó Pai, como presente, como dádiva do Senhor a cada um de nós também, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos que, Pai, o Senhor já tem nos dado, e aquela e ainda que a bênção maravilhosa do céu que nos espera ainda, Pai, para aqueles que creem, para aqueles que são fiéis, para aqueles que não desistem na sua caminhada também, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Pai. Cuida, Senhor, de cada vida aqui, Senhor. Continua, Pai, nesse teu cuidado, Senhor, para que nós possamos prosseguir adiante, Pai. Senhor, nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais avisos? Lembrando que no dia 2 de março teremos nossa assembleia. Tem almoço hoje? Almoço hoje? Não. Então hoje não tem almoço. E acho que é só esse aviso. Quarta-feira, às 7h30, continuamos com oração, reunião de oração. Mais algum aviso? Alguém se lembra de alguma coisa? Não? Acho que é isso. Então, tenha uma boa semana, cada um. Deus abençoe você e a sua família. Estamos aqui domingo de novo.